A partir de agora, para o mundo inteiro, no comando da TV Meio, a emissora que mais cresce no país, mais uma edição semanal do programa Pode Cá Liberados, comigo e com Leila do Vôlei. Hoje, uma entrevista exclusiva, com fatos jamais contados e incríveis sobre a ditadura e os momentos atuais do país, com o ministro das Relações Institucionais do governo Lula, Alexandre Padilha, a seguir. Quem nunca teve vontade de entrar no jogo e bater um pênalti ou de mexer na escalação do time para buscar uma vitória? Então, essa dica aqui é exatamente para você que gosta mesmo de se sentir parte do jogo. Chegou a hora de superar suas expectativas com a Superbet. Sucesso na Europa, a Superbet chegou ao Brasil com tudo, sendo o site de apostas oficial de grandes festivais como Lollapalooza e Rock in Rio e patrocinador master de grandes clubes do futebol brasileiro como São Paulo, Fluminense e América. Abra sua conta e ganhe um super bônus de entrada de até R$500 para apostar em uma variedade gigante de jogos e campeonatos, tornando a experiência de torcer ainda mais super e divertida. Isso é que é ser bem recebido, hein? Além disso, você pode aproveitar as apostas turbinadas com as super odds e contar com o saque rápido. Isso mesmo, recebe o seu dinheiro num piscar de olhos, porque na Superbet todo mundo pode ser super. Superbet, seja super. Podemos entrar aí, nas suas casas? Se vocês permitem, agradecidíssimo e de coração aberto, sincero, o desejo de Deus e saúde, alegrias e vitórias em suas vidas, de seus familiares e de seus amigos neste 2024. Hoje é sábado, edição número 33, sempre semanal, do Pode Cá Liberados, um programa de entrevistas diferente de tudo o que você já viu na televisão brasileira. Para o mundo inteiro, no comando da TV Meio, a emissora que mais cresce no país, com parceiros em canais abertos e fechados, Sky, Claro, NET, e com as emissoras SBT Alterosa, Minas Gerais, Rede TV, TV Brasília, Distrito Federal e entorno, Grupo Tati em São Paulo, TV Lagos, Rio de Janeiro, ao Brasil inteiro, e também pelo mundo pelas TVs Smarts nos aplicativos iOS, Samsung, LG, Android, tudo no comando da Sul TV. Bem, sempre ao lado dela, a nossa craque também em entrevistas e não só nas quadras do mundo inteiro, cada vez mais reconhecida no Distrito Federal como senadora da República, se Deus quiser a próxima governadora, Leila do Vôlei. Leila, nós de novo no Palácio do Planalto aqui em Brasília, diante de um ministro totalmente acima das médias e com uma história que o Brasil inteiro e o mundo vão ficar encantados, pois ela é linda, não, irmã? Com certeza, Cajuru. Mais uma vez, um prazer enorme estar ao seu lado aqui. Agradecer, você viu que ele é meu cabo eleitoral, né, Padilha? Eu também sou. E eu, assim, não tenho palavras para dizer o prazer, né, de estar aqui com o Cajuru, mais uma vez no Palácio do Planalto, te entrevistando aqui, né, porque você realmente, como o Cajuru falou, é uma figura excepcional. Você realmente, para o governo, né, o governo Lula, é uma pessoa de muito fácil diálogo, uma pessoa muito comprometida, né, com a missão, que a gente convive com você praticamente, que é diariamente, todo mundo está aqui em cima do Padilha, né, porque vive uma missão desse relacionamento com o Congresso, então é um prazer enorme estar aqui com você. Poxa. Como sempre eu abro e a Leila fecha as entrevistas, ministro Alexandre Padilha. Novamente nas relações institucionais do governo Lula III. Minha pergunta, além de agradecer a sua gentileza, qual a diferença de ter sido, em 2009, ministro dessa mesma pasta de Lula, quando ele vivia o auge nacionalmente, para hoje, em que a política está polarizada? É necessário saber se há diferença ou não há para ti. O Cajuru, Leila, primeiro dizer da alegria de estar aqui com vocês. Nossa.
Tô tremendo aqui nas bases, gente. Imagina ser entrevistado por esses dois craques aqui, craque do jornalismo e craque no Senado, a nossa grande craque do vôlei, das quadras, como disse o Caju, das quadras do vôlei e das quadras aqui de Brasília, viu? Quem é de Brasília sabe que a cidade tem várias quadras na vida pública, então, em primeiro lugar, dizer da alegria de estar aqui com vocês. Você sabe que... Vou contar uma coisa para vocês, assim, eu acho que a política, ser gestor público... Tá no governo nos permite também, às vezes, viu, Leila, Cajuru, conhecer novas pessoas, e eu conheci vocês assim, né, dialogar, conversar, essa oportunidade que está no governo me permitiu isso. Então, para dizer, antes de mais nada, uma alegria de ter conhecido vocês e poder conviver com vocês. A recíproca é verdadeira. Acho que tem muitas diferenças, sabe, Cajuru, entre o que foi, eu fui ministro da Coordenação Política das Relações Institucionais 2009 e 2010. Eu, na época, fui o mais jovem ministro do governo do presidente Lula, tinha 39 anos quando assumi. Depois fui ministro da Saúde. Quando entrei no Ministério da Saúde também tinha 39 anos, fiz 40 no primeiro ano, então fui o ministro da Saúde mais jovem do Brasil. Acho que tem muitas diferenças. A primeira, nós estamos muito mais experientes, tanto eu quanto o presidente Lula, né? O presidente Lula de lá para cá passou por tudo que passou, todo mundo sabe. Isso dá mais experiência para o presidente Lula, mas também mais compromisso com o Brasil, mais compromisso histórico com a percepção que ele tinha de salvar a democracia no país. Não à toa ele chamou o Geraldo Alckmin para ser vice. Eu preciso chamar alguém que foi historicamente um adversário meu para ser meu vice, para mostrar que quer unir o país, do significado que tinha naquele momento. E eu vivi isso muito de perto com o presidente Lula em tudo que ele passou ali o tempo todo junto com ele, tudo que passou da situação da família, tudo que passou da situação depois daquela prisão absurda. Isso deu muito mais experiência para todos nós, tanto para o presidente Lula, nem se compara, mas também para mim, por exemplo. Quando eu tinha sido ministro da Coordenação Política em 2009, eu nunca tinha disputado uma eleição. Uhum. Eu era da equipe aqui do governo, o presidente falou, vou botar esse moleque ali para ser ministro. Tem talento. Depois eu disputei a eleição, então fui candidato a governador em 2014, enfrentando o Geraldo Alckmin. Olha a dificuldade, imagina. Era igual enfrentar o Brasil enfrentar Cuba, isso que eu ia falar. Naquele momento difícil, onde a gente não era. Depois a turma da Leila, geração da Leila, superou isso e foi vitoriosa como foi. Fui deputado federal eleito, reeleito. Então, tem a diferença da experiência, tem a experiência de ter disputado a eleição, que você valoriza ainda mais o parlamentar. Sabe por que eu atendo numa boa todo mundo? Porque eu sei que quando vem a Leila, o Cajuru, às vezes até um de oposição, não é só a pessoa ali, é um caminhão de voto atrás, é um caminhão de demandas junto. Então, tá ali uma representatividade. É isso, então e que a gente aprende, conhece o Brasil, conhece realidades que a gente não conhece. Então, eu acho que nós somos mais experientes, tanto o presidente Lula quanto eu. Eu tive esse valor de ter disputado a eleição e ganhar uma eleição, perder uma eleição e ganhar 2 eleições. Então, isso faz a diferença em saber a importância do voto, o papel do parlamentar, compreender ainda mais alguns posicionamentos, algumas posturas. E tem uma diferença brutal, como você falou, Cajuru, que é um problema não só do Brasil, mas das democracias no mundo, que é uma polarização absurda e muitas vezes uma polarização feita não pelo argumento, não pelas ideias, mas pela mentira, pela fake news, pelo ódio, pela intolerância. Porque eu convivi no primeiro governo do presidente Lula, no segundo governo, disputa política. A gente chegou a viver crises políticas, mas o debate era em cima de argumento. Depois, quando ministro da Saúde, eu fiz o programa Mais Médico, foi um dos programas mais polêmicos. Tenho muito orgulho. O debate era no argumento. Hoje você tem uma mudança enorme, né? Então, eu acho que tem... E a gente está sucedendo um presidente da República que desmontou. A gente falava, tinha aqui dentro do Palácio do Planalto uma verdadeira máquina de produção de conflito, de guerra. Era um conflito cada dia. Ódio cada dia. Então a gente teve que desmontar isso. Por isso que eu falo, quando o presidente Lula me convidou, Padilha, eu quero que você seja ministro das Relações Institucionais de novo. Eu falei, presidente, eu como médico vou ter que montar um programa de reabilitação das relações institucionais do Brasil. Porque a gente tinha um presidente que tinha um relacionamento tóxico com a imprensa, com o Congresso, com os governadores, com a sociedade como um todo,
você fazer uma desintoxicação disso, então era como se fosse um rehab aí das relações institucionais. E nós estamos fazendo isso. Eu estou muito feliz, assim, não é fácil, mas muito feliz e orgulhoso, porque nós já somos, nesse 1 ano e meio, o governo com maior taxa de aprovação de projetos de sua iniciativa da história da redemocratização. Nesse 1 ano e meio a gente aprovou 42% dos projetos de iniciativa do governo, sem contar projetos que não foram de iniciativa do governo, que o governo apoiou, como a reforma tributária, que a proposta estava lá, vários projetos que a gente conseguiu aprovar, tanto do ponto de vista econômico e social. Então, a maior taxa de aprovação desde a história. Quem tinha sido mais alto tinha sido o primeiro governo do presidente Lula, chegou a 32%, agora 42%. Então, estamos aí nesse programa de reabilitação institucional aí com muita luta, viu, Cajuru? Super Leila do Moura. Você está falando dos conflitos, Cajuru falou aí. Você no Lula agora 3, né, eu acho que o governo, toda a equipe, encarou um grande desafio que foi o dia 8 de janeiro, né, ali no início já do governo, a quebradeira que deu aqui dentro da esplanada. Assim, quais são as lições que você, como ministro, né, hoje traz para você daquela experiência? Porque realmente foi uma situação muito impactante. E iniciar um governo, depois de tantos conflitos, de um Congresso hoje que é muito heterogêneo, né? A gente fala da polarização, mas é muito heterogêneo. E você assumindo essa função, então, 2 perguntas. Qual é a lição do dia 8 e como lidar? Porque era, como você falou, no Lula 2, o Congresso era um Congresso que tinha um debate em cima das ideias. Hoje a gente vê político que é influencer. Fica mais na rede social do que fazendo o próprio trabalho. Isso é verdade. Então, como é que é lidar com essa diferença, né, do Lula 2 para o Lula 3 em termos de Congresso Nacional também? Olha, eu acho que a maior lição, eu acho que tem 2 lições ali no dia 8 de janeiro. A primeira é ter uma sensação muito concreta de qual era a nossa missão histórica, que era salvar a democracia do país. Desse governo, eu e o ministro Flávio Dino, gente lá no gabinete do Flávio Dino, coordenando as ações, o presidente lá em Araraquara, vindo para cá. Já teve até documentário disso, não vou me alongar muito sobre isso, mas assim, para ali é uma realização, a gente encarnou a convicção de que a vitória do Lula e do Alckmin salvar a democracia no país e enfrentar aquela situação era fundamental para salvar a democracia, e a partir daí a gente constituiu uma linha, que eu falava, uma linha entre quem passou pano e quem não passou pano para o dia 8 de janeiro. Quem não passou pano para o dia 8 de janeiro, a gente queria estivesse no governo junto para enfrentar toda a situação. A outra lição é ter a certeza de que essa turma da extrema-direita pervertida, assim que eu chamo eles, porque eles perverteram a democracia, perverteram a relação entre Executivo e Congresso Nacional, perverteram, né, até a realidade sanitária do país. Essa extrema-direita pervertida, para ela, não tem limite. Então, se a gente não tiver noção disso, que a gente enfrenta no Brasil e no mundo uma extrema-direita pervertida que não tem limite quando significa querer destruir os seus adversários, querer implantar o seu regime de exceção, a gente não tiver noção disso, a gente não tem noção do que nós estamos enfrentando. Então, eu acho que são as 2 grandes lições. A partir daí a gente construiu uma frente mais ampla ainda do que já tinha eleito o presidente Lula e o presidente Alckmin, então ampliamos ainda essa articulação. E eu acho que foi fundamental não só ampliar essa base política, mas construir para o Congresso Nacional uma agenda muito pragmática de que a nossa prioridade era votar os projetos que ajudam a recuperar a economia do Brasil e votar os projetos que reabilitam as políticas sociais. Então a gente está nesse 1 ano e meio, poxa, com o Brasil crescendo mais do que 2% ao ano, algo que há uma década não acontecia, taxa de desemprego a 6,9%, a menor taxa dos últimos desde 2012, a renda, essa semana saiu o dado, foi o maior aumento de renda das famílias dos últimos 12 anos no nosso país, retomada do crescimento do investimento, não só público quanto privado, saiu um outro dado agora essa semana, o maior número de venda de unidades de imóveis, tanto habitacionais quanto comerciais, dado o segundo trimestre, né, do último período. Então, a recuperação econômica do país e remontar as políticas sociais, recriar o Ministério dos Esportes, que tinha sido desmontado, o Ministério da Cultura, retomar o Minha Casa Minha Vida, Mais Médicos, né,
Bolsa Família, criar programas novos como o Pé de Meia, que é um programa novo, que eu quero agradecer muito aqui ao Senado Federal. A gente precisava lá, em novembro do ano passado, precisava criar em um mês o fundo do Pé de Meia. Saiu de iniciativa do Senado, pegamos um projeto do Senado, aprovamos rapidamente. Então, eu acho que é um esforço muito grande. Eu acho que a gente vai salvando a democracia e reconstruindo um ciclo de crescimento econômico do nosso país. Bom, eu preciso provar que este é um talk show diferente de tudo que você já viu na televisão brasileira. Eita. Eu vou mexer com o seu coração. Socorro. Porque o ministro Alexandre Padilha, paulista apaixonado por São Paulo, emocionalmente, Leila, essa história é muito forte. Esse ser humano raríssimo, Alexandre, ele nasceu. Ao nascer, a sua mãe Dona Leia. teve que viver na clandestinidade. Sim. O seu pai foi para o exílio. Ele só foi conhecer o pai dele aos 8 anos de idade. É incrível essa história. E ele vivia com a mãe em lugares escondidos. Em São Paulo, Belo Horizonte, Maceió. Caramba, o Cajuru conhece toda a minha história, é isso mesmo. Enfim, como é que foi enfrentar tudo isso e chegar onde você chegou? Ó, Cajuru, primeiro, só Deus, né, para explicar Pelo isso. amor de Deus. Porque, como você falou, Sabe quem que me contou isso? Sócrates brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira, o Magrão, que é o era meu- seu amigo pessoal. e é meu maior ídolo, Isso. não tenho dúvida, se tem uma pessoa que eu Me lembrei. é ídolo ele. Mas assim, primeiro eu sempre gosto de contar, Cajuru, porque as pessoas não têm noção de que a ditadura, do que ela fez para várias famílias. Além do que ela fez para organizações políticas, para a história do nosso país, para o campo da cultura, né? Ter tirado vários artistas para as nossas universidades, ela, por conta da ação dela, dividiu famílias, separou famílias, né? Então, contar rapidamente a história para todo mundo, né? Meu pai já tinha sido preso, torturado durante 11 meses. Ele sai da cadeia no final dos anos 70. Você nasceu em 71. Eu brinco, Leila, que eu acho que eu fui fecundado na primeira noite que eles se reencontraram, porque ele sai lá no final de outubro, novembro, e eu nasci em setembro, né? Então, quase 9 meses depois. Aí em maio, minha mãe estava grávida, então eu nasci em setembro, minha mãe estava grávida. Outros colegas de igreja, meu pai era metodista, era um jovem Movimento de metodista, igreja, né? evangélico, pastor. Outros foram presos, aí a igreja metodista falou assim, temos que tirar você do país, porque o medo era que fosse preso de novo e fosse assassinado, como tantos outros foram. A minha mãe tinha receio de sair do país, porque estava grávida, porque sair do país não era vai lá no aeroporto e pega o avião, não. Você tinha que pegar um carro e ir até o Uruguai, de estrada. Então, receio disso. Ele saiu do país, a minha mãe já estava na clandestinidade, né? Ela era estudante de medicina na época, já tinha saído da faculdade, tinha abandonado uma parte do curso para poder, com medo da repressão dentro da faculdade. Quando o parto da minha mãe, ela fala assim, chegando no hospital, ela só teve segurança, foi uma maternidade onde tinha uma rede de proteção de médicos, de enfermeiros, que também estavam ali pela luta da democracia. Ela fala que ficou 2, 3 dias dentro do hospital, foi parto normal, 2 dias de recuperação, o tempo todo com lençol coberto, porque o medo dela era alguém da repressão ir lá, ficar com nome de clandestinidade, tudo, né? Ela é Leia, mas o nome era Vera, né? E isso que você contou, quer dizer, aí assim que nasce, sai de São Paulo, vai para Belo Horizonte, para um lugar mais protegido, depois vai para o interior de Minas, por muito tempo depois a gente vai para Maceió, porque ela é alagoana, então... E com tudo isso, né? Eu só pude encontrar meu pai quando eu já tinha 8 anos de idade, em 79, depois da anistia, que é a primeira vez que meu pai consegue voltar para o Brasil, né? Assim que tem a vitória da anistia, ele é um dos primeiros, inclusive, ele é um dos primeiros dos exilados que voltam para o Brasil. Ele voltou transitoriamente, né? Porque ele estava indo morar em outro país naquele momento, então ele vem só para me ver e ver o resto da família, reencontrar as pessoas. Eu nunca esqueço, Leila, nunca vou... Eu acho que, Leila, no dia que você ganhou a medalha olímpica, você não esquece o primeiro abraço da sua colega de jogador em quadra, você nunca vai esquecer. Não, mas nada é igual. Eu falo assim, eu nunca esqueço o abraço que eu dei no meu pai no aeroporto. Imagina. Quando ele chega no aeroporto, eu dou um emocionante essa abraço. história. Ele também fala que nunca esquece, né?
E o Caju estava falando uma coisa do Corinthians, e esse eu sempre gosto de gostar, porque durante todo esse período, Leila, como que era o contato com meu pai? Era a carta que ele mandava. Então alguém da igreja vinha trazer a carta, ele fazia uma carta, às vezes cassete também. Às vezes demorava 2, 3 meses. Fita cassete, que quem é mais jovem não sabe o que é isso. Eu conheci a voz do meu pai, aí depois eu tive irmãos lá, né? Então em 76 nasceu o primeiro irmão, depois em 79 nasceu, então meu irmão de 76, a voz dele eu conheci também por fita cassete, que ele mandava de volta. O meu irmão achava que eu morava dentro da caixa de gravador. Uma criança, né? Uma criança. Entendeu? E tem uma história que eu sempre conto, que foi quando o Corinthians foi campeão em 77, com sofrimento, 23 anos depois de ganhar um título. Tem o gol do Basílio, eu gravo esse gol, mando por fita cassete pro meu pai, ele ouve 2, 3 meses depois. Ele já sabia que o Corinthians tinha sido campeão, mas ele fala, ele manda, cara, filho, que emoção de ouvir o Basílio. Então, as pessoas terem noção, a ditadura não só acaba com organizações políticas, com organizações sociais, com instituições, com universidades, mas acaba com famílias, destrói, desmonta famílias, né? Agora, Padilha, assim, você aproveita... Não só para te deixar, porque sempre é assim na primeira parte. Claro. Você faz a sua pergunta agora, a gente vai para o primeiro menor intervalo da televisão brasileira e o ministro Alexandre Padilha, das Relações Institucionais do governo Lula III, responde admirável Leila do Vôlei. Perfeito. Padilha, não dá para juntar... Aliás, eu vou juntar um pouquinho dessa história, dessa tua história, que é incrível saber que você nasceu e 8 anos depois veio dar o primeiro abraço no seu pai. Mas, assim, ao seu lado esteve sempre sua mãe, a doutora Leia, e você médico. Eu queria saber qual a importância da sua mãe na sua vida, nas suas escolhas, na sua trajetória profissional, política, pessoal. Qual a influência da dona Leia? Total. Depois do menor intervalo da televisão brasileira, e foi tão inteligente a pergunta da Leila do Vôlei, que eu me junto aos momentos de fins de semana, enquanto você jovem, antes de ser médico e se formar na Unicamp, você vivia com ela, nos plantões de saúde dela. Então, como é que foi, né? Sair da medicina... Que mulher incrível! Que mulher incrível! Então, gente, voltamos já. Vai levando, jogada na grande área, foi pela linha de fundo. Boa jogada, o jogo segue. Empurra na área, afasta a Ferrugem. O armador faz a pose abraçando o mal. Aí, boa bola! Linda bandeja de Sandoval. Superbet, todo mundo pode ser super. Abra sua conta e ganhe super bônus. Superbet, seja super. O que por 20 anos não passou de promessa, hoje é uma realidade no estado que dá certo. Uma saúde de qualidade e mais perto de todos os goianos. Goiás agora tem um atendimento regionalizado que virou exemplo para o Brasil. Aumento no número de consultas, queda nas filas de espera para cirurgias eletivas, 8 novos hospitais, incluindo a recém-inaugurada Unidade de Águas Lindas, 6 policlínicas e aumento recorde no número de transplantes de órgãos e tecidos. E se o presente já é uma realidade, o futuro é mais esperança, com a construção do Cora, o maior hospital público de combate ao câncer. Sabemos que ainda há muito a fazer, mas a verdade é que a saúde em Goiás avançou em 5 anos, o que antes só ficava na promessa. Governo de Goiás, o estado que dá certo e que tem o melhor governo do Brasil. Pode-Cá liberados. Oferecimento Superbet, seja super. Brasileiras e brasileiros, senhoras e senhores, meus únicos patrões, estamos voltando com a segunda parte e penúltima do Pode-Cá Liberados do Palácio do Planalto em Brasília para o mundo inteiro, no comando da TV Meio, a emissora que mais cresce no país. E vocês observaram bem como foi a primeira parte, como ela se encerrou com a pergunta da nossa craque em todos os sentidos,
senadora Leila do Vôlei e entrevistadora deste programa, todo sábado às 10 da noite e toda quarta-feira, reprise às 11h30 da noite. E as emissoras do SBT e Rede TV transmitem no período do almoço no final de semana. Leila, o resumo já foi feito, é melhor deixar para o próprio ministro Alexandre Padilha, com né? certeza. Leila, a Leila estava perguntando à minha mãe, né? E muita gente, viu, Leila, quando conhece meu pai, essa história, ele até hoje é um ator, assim, ele é um agente muito importante do mundo ecumênico, tudo. Então, às vezes eu encontro pastores, às vezes eu falo assim, conheci teu pai, que figura incrível. Eu falo assim, que você não conhece a minha mãe. Você não sabe como que é a minha mãe. Que mulher incrível. Que é a doutora Leia, né? Que segurou a onda e que ficou ali, né, enfrentando essa coisa da gravidez. Depois você voltou para concluir o curso de medicina, né? Eu acho que tem algumas referências assim que são muito fortes dela para mim. Assim, primeiro, a coisa da coragem. Pô, quando eu ouço essa história, e não é só essa, né, mas nessa época da ditadura, mas depois também, ela já no final da ditadura, eu participava da organização de um lugar chamado Serviço de Orientação Familiar, que era um serviço para orientar as mulheres em relação ao planejamento familiar, cuidar de saúde das mulheres. Isso que o Cajuru estava contando. A minha mãe, ela trabalhava, né, durante a semana no hospital. Só que fim de semana, sábado e domingo, ela ia para o Parque Regina, Vila das Belezas, periferia da Zona Sul de São Paulo, e você junto com ela. Limpo, e me carregava no fim de semana, né? E era um lugar de terra. Eu nunca me esqueço, Leila, assim. A minha mãe, durante a semana, na época o médico usava muito branco ainda muitos hoje, mas é menos comum, né? Assim, a maioria ainda usa branco, mas nessa época todo mundo usava branco. E de fim de semana ela ia para o Parque Regina, Vila das Belezas, tudo, e nunca ia de roupa branca. Eu, criança ali, 5, 6 anos, eu perguntava, mãe, por que você não vai de roupa branca quando vai para lá, né? Era um dia você vai saber. E o Parque Regina era um morro, assim, você subia, e quando chovia, não tinha carro que subir, então tinha que subir a pé. Ela falava assim, não posso vir de branco, porque vai estar tudo sujo de barro, tudo, eu tenho que estar onde o povo está. Né? Então essa coisa da coragem, do compromisso com os mais pobres. Você sabe uma coisa, Leila, ela participou dessa organização, inclusive, nessa região do Parque Regina, tudo, de luta para conseguir construir o posto de saúde. No dia que conseguiu o terreno, o secretário era o Dr. Jatene. Sim. Ele era o secretário estadual do Maluf. Meu amigo. Final dos anos 70. Uhum. E o Dr. Jatene estava com um plano de expansão das unidades de saúde na periferia de São Paulo. Então, quando conseguiram o terreno e falaram assim, nós vamos construir um posto de saúde aqui, ela chegou pro então meu padrasto, né, ela já estava casada de novo, ela falou assim, não, vai construir o posto aqui, nós vamos arrumar um terreno aqui na rua, nós vamos se mudar aqui para o posto, para a rua do posto. A gente saiu do Butantã, ali do lado da USP, que era um bairro de classe média, média alta, vamos morar lá no meio da periferia de São Paulo. Eu cresci ali a partir, sabe, da minha adolescência, ali do lado do posto, porque ela falou assim, não, vamos morar aqui perto do povo para entender como que você é a médica desse povo, tudo. Então, sou de muito compromisso mesmo. Muito disciplinada, Leila, essa coisa, minha mãe tem que estudar, ela adorava esporte. Ela falava assim, não pode ser só cabeça boa e inteligente, não, tem que ter um corpo bom, tem que ser atleta. Ela tem 80 anos hoje, Leila, até hoje pratica. Depois ela foi fazer yoga, atividade física. Que sensacional. Ela me fala, você tem que fazer esporte, não sei o quê. Você fez muito esporte, foi atleta, né, Padilha? Então, assim, ela é uma... assim, disciplinada, super disciplinada, muito comprometida, sabe? E foi... Ela disse que não, mas também, lógico que ela me influenciou ser médico, porque você via aquela experiência, aquela vida, o que era, né, caminhar com isso, tudo. E não tenho dúvida nenhuma que me inspirou. E esse compromisso com os mais vulneráveis, né? Você tem muito isso também. Não, quando eu fui para... não sei se você sabe, assim, eu terminei, estudei a graduação na Unicamp, depois a gente vai fazer a residência. Então eu voltei para São Paulo para fazer a residência na USP. Eu me lembro, inclusive, quando eu decidi ir para Campinas, fazer faculdade de medicina na Unicamp e não ficar em São Paulo, ela até falou assim, por que você quer sair daqui? Você quer sair daqui? Não sei o quê. Eu falei assim, eu quero ter experiência de estudar fora. E foi muito bom ter, né, saído da casa da mãe, do padrasto. E aí, quando eu virei ministro, uma vez ela falou assim, você deve à Unicamp você ter virado ministro. Ela fala, porque ela fala assim que foi um momento de amadurecimento, e morar fora. E eu que era a universidade naquela época, uma universidade muito aberta, tudo. Depois,
eu voltei para fazer a residência, né, que é a especialização em doenças infecciosas, na USP. Quando terminei a residência, eu era assistente do professor Davi Uip, dos médicos que cuidavam da elite de São Paulo. Mas eu fui para o meio da região amazônica, montar o núcleo da USP lá, junto com os índios, população ribeirinha, tudo. E ela fala assim, eu sei que você vai para lá, eu nem posso falar nada porque eu também fui para a periferia, fui cuidar. Os mais longe ia ficar distante. Essa coisa do compromisso com os mais pobres, como você falou, assim. Mas também da disciplina, do valor do estudo. Da coragem também, né? E da coragem. Sair da zona de conforto, muitas vezes. E ela foi uma das que me inspirava também na coisa do Sócrates. Ah, é? Porque ela sabe que eu gostava muito de futebol, era corintiano roxo, desesperado, não sei o quê. E ela, quando o Sócrates vem para o Corinthians e surge aquele cara que é pela luta democrática, se posicionava politicamente. E era médico ainda, ela fala assim, olha aí, ó, pode... Ela fala, ó, tem como ser atleta, jogar e ser médico, gostar de esporte, e estudar, não sei o quê. E o Sócrates, para mim, era um grande ídolo do futebol, e além disso, né, como criança, vi o Sócrates como um grande ídolo do futebol, mas essa coisa do Sócrates, pô, o cara ser médico, falar, dava entrevista, poder discutir as questões do país, né? E toda a vida democrática, porque eu vivi muito com isso, Leila, porque assim... para entender por que meu pai não podia ficar perto de mim, por que eu não podia viajar para encontrar meu pai, eu tinha que entender o que era a ditadura e o que era a democracia, o que era o processo de redemocratização. E a minha mãe fazia questão de me levar para tudo. A primeira vez que eu vi o Lula falando foi lá no estádio, lá Euclides, em São Bernardo do Campo, 79, nos 1º de maio, que a gente tinha que sair tinha que sair correndo da repressão. Nunca me esqueço. 1º de maio em São Bernardo do Campo, né, tropa de choque, cachorro sendo jogado contra a gente, bomba de gás lacrimogêneo, e ela me carregando pela mão, entrando numa loja para ficar protegida ali dentro, né? Então, eu tinha que ver essa coisa, porque eu tenho um gosto e um valor pela democracia muito grande por conta disso, porque para mim entender o que era democracia e o que era ditadura era entender porque que eu não podia estar junto com meu pai, que mandava carta, mandava fita cassete, mas que eu não podia encontrá-lo. Então, para entender isso, né? E ela que me carregou o tempo todo para entender isso. Bom, já que foi citado o nome aqui do médico referencial, Davi Uip, eu quero lhe agradecer, já que o senhor salvou a minha vida no momento mais difícil, em que me recomendou a doutora Angelita Gama, em função de uma bactéria chamada... E quem a descobriu foi o doutor Sócrates, que nem foi médico. Ele nunca operou uma galinha, aliás. Mas ele era gênio. Ele chegou, viu o estado que eu estava e falou, liga agora para o doutor Davi Uip. E ele me indicou a doutora Angelita Gama, 14 horas de cirurgia, irmã, uma bactéria chamada Staphylococcus aureus. Agora, saindo... Mas só falar... Pois não. Além do Davi Uip, que foi meu professor, fui assistente dele, Marcos Boas da infectologia, mas a doutora Angelita Gama foi a primeira mulher professora titular da Faculdade de Medicina da USP e do departamento que era a maior concentração de homens, que é o departamento de cirurgia. Isso. Então a doutora Angelita Gama tem esse valor assim, fantástico, sensacional. Ela, apaixonada pela profissão dela, decidiu, ela e o marido dela, médico também, não terem filhos. E ela não cobrava normalmente as cirurgias e pedia para você ajudar socialmente os projetos Não tem dela. os biológicos, mas certamente muitos aí. Mas olha aqui, voltando para a política. Ministro das Relações Institucionais 2 vezes com Lula, 2009 e agora. Ministério da Saúde. Qual o maior legado que você deixou para os próximos ministros deste país, Alexandre Padilha? No Ministério da Saúde? Com a Dilma. Eu acho que assim, o que ficou mais simbólico foi o programa Mais Médicos. Que a população compreendeu melhor, porque foi um embate. Ao contrário de hoje. Né? E a retomada do Mais Médicos agora, hoje é o momento que tem o maior número de Mais Médicos espalhados pelo Brasil, com a ministra Anísia Trindade. E nenhum deles precisou de vir de fora. Sabe por quê? Porque no programa Mais Médicos que a gente lançou lá em 2013, há mais de 10 anos atrás, além de trazer médicos para a população, a gente abriu novas oportunidades de cursos de medicina no Brasil. Então você está tendo agora a oportunidade de ter muitos médicos que foram formados a partir daquelas faculdades que foram criadas ali em 2013, sendo formados agora e que estão trabalhando mais médicos agora. Então é o mais simbólico, mas eu acho que o mais estruturante, né,
foram duas coisas. Uma, a gente fez todo o processo de regulamentação do funcionamento do Sistema Único de Saúde. Então, a regulamentação da emenda constitucional 29, tem um decreto que organiza o Sistema Único de Saúde, tudo isso foi feito na nossa gestão. E a outra que foi as chamadas parcerias de desenvolvimento produtivo. O que é isso? Era você dotar o Brasil de poder produzir medicamentos, vacinas, equipamentos médicos que a gente não produzia. Como que a gente fazia isso? Pegando uma instituição pública, como a Fiocruz, como a universidade, como o Instituto Butantan, fazia uma parceria com a empresa privada, nacional ou internacional, atraindo a produção. Por exemplo, o presidente Lula vai estar visitando agora várias fábricas que estão produzindo medicamentos biológicos, da ultra tecnologia, fábricas de vacina, foi visitar lá a Hemobras, tudo isso começou na nossa gestão. De fábricas, algumas delas começaram a ser construídas ali, o acordo de transferência de tecnologia ali. Esse desenho do registro do medicamento ficar na instituição pública foi muito importante, porque, por exemplo, o Brasil teve um grande crescimento da nossa indústria farmacêutica no genérico, nos anos 90. Várias empresas que começaram a produzir genéricos naquele momento, depois foram adquiridas por uma empresa internacional que decidiu fechar a fábrica aqui, né? O que foi a diferença do que nós fizemos da parceria de desenvolvimento produtivo? O registro do medicamento da vacina fica na instituição pública. Então, mesmo se uma empresa internacional quiser comprar a fábrica, o registro continua aqui. Então, ela não consegue tirar a instituição pública daqui. Então, isso faz com que o Brasil hoje produza biológicos, produza vacinas de mais alta tecnologia, passou a produzir equipamentos a partir da parceria de desenvolvimento produtivo que nós temos lá e que agora o presidente Alckmin e a ministra Anísia Trindade estão potencializando, investindo mais de 50 bilhões de reais de investimento do Ministério da Saúde para novas produções de medicamentos aqui no Brasil. Honradíssima Leila do Vôlei, cabe a você novamente para irmos à última parte do Pode Cá Liberados para o mundo inteiro no comando da TV Meio, a emissora que mais cresce no país. E vem aí novidade, teremos mais uma emissora nacional a transmitir o nosso programa, que será também aos domingos às 10h30 da noite. Logo, logo contaremos. Cabe a você a pergunta que fica para a última parte, honradíssima Leila do Vôlei. Sempre me deixa numa sinuca, mas vamos lá. Padilha, estamos esse ano em eleições municipais e tá pegando fogo. Né? Acho que todo mundo que está acompanhando aí um pouquinho dos debates, né, nos principais estados está pegando fogo. Mas, assim, o governo tem uma prioridade. O ano passado foi muito bacana, assim, acho que o governo conseguiu aprovar as principais pautas, né, econômicas, principalmente, dentro do Congresso Nacional. E, após as eleições, nós temos ali de outubro até dezembro, né, assim, pouquíssimo tempo, para focar nas prioridades do governo. Qual a estratégia agora com relação a esses últimos meses pós-eleição e quais são as prioridades do governo com relação às pautas que estão tramitando lá no Congresso? A resposta do ministro Alexandre Padilha para a gente na última parte, que tem também o imperdível quadro Defina em uma Palavra. Voltamos já e já. Vai levando a jogada na grande área, foi para a linha de fundo. Boa jogada, o jogo segue. Empurra na área, afasta a Ferrugem. O armador faz a pose abraçando o Raul. Aí, boa bola! Linda bandeja de Sandoval. Superbet, todo mundo pode ser super. Abra sua conta e ganhe super bônus. Superbet, seja super. O que por 20 anos não passou de promessa, hoje é uma realidade no estado que dá certo. Uma saúde de qualidade e mais perto de todos os goianos. Goiás agora tem um atendimento regionalizado que virou exemplo para o Brasil. Aumento no número de consultas, queda nas filas de espera para cirurgias eletivas, 8 novos hospitais, incluindo a recém-inaugurada Unidade de Águas Lindas, 6 policlínicas e aumento recorde no número de transplantes de órgãos e tecidos. E se o presente já é uma realidade, o futuro é mais esperança, com a construção do Cora, o maior hospital público de combate ao câncer. Sabemos que ainda há muito a fazer, mas a verdade é que a saúde em Goiás avançou em 5 anos, o que antes só ficava na promessa. Governo de Goiás, o estado que dá certo e que tem o melhor governo do Brasil.
Pode cá liberados. Oferecimento Superbet, seja super. Minhas únicas vossas excelências, aqui está a última parte desta edição semanal 30E3 em rede mundial, no comando da TV Meio, a emissora que mais cresce no país, com Minas Gerais, SBT Alterosa, Rede TV Brasília, Canal 6, Distrito Federal e em torno São Paulo, Grupo Tati e todas as nossas parceiras e parceiros e os aplicativos mundiais em que você nos vê todo sábado 10 da noite, toda quarta-feira 11h30 da noite em reprise e nos horários do almoço escolhidos pelo SBT, pela Rede TV. Bem, a Leila do vôlei, como sempre, nossa rainha em todos os sentidos, já deixou a pergunta para iniciarmos esta parte. Ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, volta a falar, apaixonado pela sua São Paulo. Olha aí, a Leila estava falando de um segundo semestre mais curto, igual um tie break. Isso aí. É pouco tempo. Boa, aí. Padilha, boa. E a nossa prioridade, Leila, é aprovar os projetos que consolidam essa recuperação econômica do Brasil. O Brasil está crescendo a mais de 2%, desemprego caindo, inflação controlada, né, investimento em crescimento, renda salarial das pessoas em mudança. E para isso, aprovar a regulamentação da reforma tributária e aprovar o Acredita, que é aquele programa que está dando crédito para o micro, pequeno e médio empresário. E aprovar os nossos projetos, nós chamamos da transição ecológica, são fundamentais. Então, a gente quer terminar o ano com o mercado de crédito de carbono. Quero agradecer muito a Leila, que ela é a mãe do mercado do crédito de carbono. Essa não tem pai. Fazendo um trabalho maravilhoso no relatório que ela está fazendo. Obrigada, Acredito muito que nós vamos concluir essa votação no Senado. Queremos votar o combustível do futuro, que está o relator agora, o senador veneziano, também estamos acreditando, concluir a votação. E a eólica offshore. Aí a gente vai ter fechado o novo marco regulatório para os investimentos da transição ecológica. Aprovamos já o hidrogênio verde, a LCD do BNDES para captar mercados no setor privado para investir em projetos da transição ecológica e concluindo com o mercado de carbono e o combustível do futuro. Ou seja, o Brasil vai ser, viu, Leila? Vai ser medalhista mundial, vai estar no pódio do protagonismo da economia verde. Com toda a capacidade. Ministro Alexandre Padilha, o seu ídolo Sócrates apelidou este ser humano simples, Cajuru, aos 12 anos de idade, ao lado do Datena, mas saiu o primeiro dele, de super sincero. Ele tinha 12 anos. Olha só, hein? Então eu vou entrar na ferida da política. E eu tenho pavor desse nome. E também eu tenho nojo dele. Presidente da Câmara Federal, Arthur Lira. A sua desavença com ele acabou? Se entenderam bem? Porque eu quero ter distância oceânica dele. O Cajuru, para mim o que importa é o governo estar conseguindo conversar, tá certo? Da minha parte nunca vai ter desavença, da minha parte nunca vai ter guerra. Se quiserem me jogar para a guerra, só vão ter paz da minha parte, não vou me meter em guerra, conflito. Esse é um governo que não entra em conflito. Então, para mim o fundamental é, se alguém não quer conversar mais, o governo vai continuar conversando. Com ministros, com o líder da Câmara e aprovando aquilo que tem que ser aprovado. Eu até dizia, né? Para mim esse tema é igual aquelas séries que tem temporadas. Para mim essa briga aí está na temporada passada. Eu já virei a página. Parabéns. No próximo Não seja Cajuru em uma dessas. Leila, do vôlei. Bom, eu tenho uma pergunta, assim, hoje as redes sociais, elas são uma realidade na vida de um político, na política atual. E como você compreende a importância das redes sociais, dessa interação do governo com a população? Porque a rede social é fundamental hoje, como eu falei, tem muitos políticos que são influentes. Pelo bem e pelo mal. Pelo bem e pelo mal. Mas assim, qual o papel, assim, qual a importância? Você acha que é fundamental esse trabalho de comunicação? Porque a maior preocupação que eu tenho dentro do governo, dos governos, é a falta de comunicação, é melhorar a comunicação. Como você avalia a comunicação do governo e essa questão da rede social na política atual? Olha, Leila, isso é fundamental. Acho que ninguém se relaciona com ninguém hoje se não tentar compreender essas redes sociais, né? E a política é relacionamento. Certo. A política é você convencer as pessoas dos seus projetos, ouvir muito,
Então você não consegue ouvir o que está acontecendo na sociedade, nem conversar com a sociedade sem ter as redes sociais. Eu acho que não é o único meio, né? Eu também gosto dessa coisa presencial, olho no olho, reuniões, mas eu tento ser o mais ativo possível nas redes sociais. Tento acompanhar também o que está acontecendo. Quero agradecer muito a minha equipe que fica 24 horas por dia tem que ter uma junto boa comigo, equipe. olhando, não tem jeito. Tem dia que sai 1h da madrugada daqui do Ministério, daqui do Palácio. E sem contar os 3 jantares por noite. Que passa, né? Tem que passar lá. Tem a conversar. peregrinação do Padilha pelos Isso. jantares. Então, mas é fundamental. Eu acho que a gente precisa melhorar muito, todos nós, né? A gente ainda é um pouco analógico e é um processo de evolução, transformação. Eu acho que tem muita coisa positiva na rede social, a proximidade entre a sociedade, o eleitor e você. Principalmente a geração mais jovem, né? Sim, com certeza. Eu acho que é uma forma de se comunicar. Acho que é uma coisa muito legal. E tem também coisa ruim, como essa coisa de você reduzir o argumento, né? Às vezes você não cabe nos caracteres lá de uma plataforma, tudo. Mas é tudo forma. Eu acho que a gente tem que se adaptar a isso, aprender muito com isso, né? E tentar usar a rede social como forma de interação, eu acho, né? Aproximar o mundo político das pessoas, da vida normal, as pessoas também te conhecerem ali como que você é, sua vida, conhecer minha filha, minha companheira, como você é no dia a dia. Eu acho que também é um processo de humanização. Posso fazer uma perguntinha rapidinha? Pode, não, assim, deve. Você tem uma filha, você é casado. O papel dessas 2 mulheres na sua vida. Não, aliás, são 3. A mãe, a esposa e a filha. A esposa que é jornalista, né? Sabia? Me fala um pouquinho dessas. Como é que é essa relação, a importância dessas mulheres na sua vida? Sua mãe você já falou. Sim. E a sua esposa, sua filha? Não, só antes vou te dar uma notícia. Eu só conheço 3 homens de uma mulher só. Que Angelina Jolie pode chegar e se despir para eles, que eles recusarão. É verdade. Angelina Jolie. Só tem 3 homens que eu conheço. Ivan Lins, Alexandre Padilha e Emanuel Rego. Com certeza. Ainda bem que você falou meu nome. E eu, Cajuru, realmente não sou assim, pronto. Só o que tem de mulher tatuada aqui no do Cajuru. 11 casamentos. Vamos pular essa parte, Mas assim, eu não tenho dúvida, a convivência, tanto com a minha companheira Tássia, quanto com a minha filha de 9 anos, me deixou mais humano, né? Primeiro, porque, Leila, a gente brinca, né? E é verdade, ela fala assim, e outras pessoas também falam assim, por mais que eu tenha tido uma mãe muito forte e com a visão muito de defesa do papel das mulheres, jeito das mulheres, a gente acaba se desenvolvendo uma cultura machista. Então, eu sempre digo, né, nós homens somos machistas em desconstrução, claro. Estamos desconstruindo o machismo que a gente foi ao longo da formação. Em primeiro lugar, elas me ajudam muito nisso, que cobram, me ensinam, aprendo o tempo todo com elas, né? Me tornam mais humanos, me tornam mais sensíveis, né? E eu faço questão, assim, infelizmente não posso ficar tanto tempo como eu gostaria, mas assim, tem alegria, por exemplo, a minha companheira é daqui de Brasília, mas ela adora São Paulo. E quando eu vim aqui para ser ministro, eu falei assim, né, não tem jeito, vamos ter que voltar para Brasília. Topou voltar para Brasília, então o fato de estar aqui permite que a gente esteja mais próximo, ela também, né, viver todo esse momento que estamos vivendo. A vida aqui do Ministério das Relações Institucionais é horrível, porque todo dia, de segunda a quinta, não tem jeito, assim, tem atividade até meia-noite, 1h. Mal almoço. Então eu chego nesse horário em casa, então em geral durante a semana, quando eu chego, elas já estão dormindo, às vezes minha companheira está acordada ainda. Mas aí eu faço questão de acordar às 6 da manhã para acordar minha filha, fazer o café para ela. Nossa, Padilha, eu sou igual. Ela faz Eu sou igual. Eu não abro mão. É o momento que eu tenho com elas. Aí a gente vai junto para a escola, então a gente pega o nosso carro lá, minha companheira vai dirigindo, eu vou dirigindo, é um momento, 10, 15 minutos, é o momento que a gente tem para conversar nós 3 juntos durante a semana, né? Faço questão de tentar blindar o domingo, pelo menos domingo. Sábado não tem jeito, a gente tá rodando o estado, tudo, acompanhando a execução das ações do governo, né? Não tem jeito. Sábado, a gente tenta chegar sábado à noite em casa, domingo blindar o domingo, né? Pelo aprendizado, e é muito tempo todo. E elas são fundamentais para desconstruir todo machista, porque a gente cresceu numa cultura machista. Por mais que a gente lute, tente aprender,
Mas a gente está o tempo todo desconstruindo essa cultura machista e elas me ajudam muito nisso. Bela resposta. Você lembrou aqui uma frase que a vida é relacionamento. E aí veio à minha cabeça o criador mais genial da televisão brasileira, chamado Boni, meu ídolo. O Boni fala que não é a política que é relacionamento, é a vida que é relacionamento. E ele escreveu um livro que eu sugiro para todos, que se chama Relacionamento, Boni. Olha só. O livro é imperdível. Ele fala como ele chegou no lugar que ele chegou, né? O criador da Rede Globo, Sim. em tudo, né? Tudo, né? Então agora já vamos para o quadro esperado, que você estava quase tremendo. Alexandre Padilha, ministro das Relações Institucionais do governo do Lula III. Defina em uma palavra. O quadro sempre começa com ela, admirável Leila do vôlei. Padilha, defina em uma palavra. Vamos ver se o Padilha vai conseguir. Família. É tudo, né? É uma palavra só, né? É. Tudo. Ó. Mãe. Coragem. A sua. Coragem. Coragem. Vacinas. Proteção. Pai. O seu. Eu sei. Não pode. Coragem não pode ser. Tô tentando dizer assim, a coisa que mais me impressiona no meu pai é ele não ter remorso. E não ter sensação de vingança nunca. Uma vez eu perguntei pro meu pai, se você encontrar quem te torturou, você perdoa essa figura? Ele fala, eu nunca vou perdoar a tortura, mas eu perdoo o torturador. Caraca. Então, perdão. E eu não perdoaria nenhum dos dois. Leila. Democracia. Vida. Presidente Lula. Carisma. Ex-presidente Bolsonaro. Genocida. Tudo. Ditadura militar. Inferno. Ministro Haddad. Líder. Leila. Ministro. Vou deixar a última para o Cajuru. O ministro Alexandre Padilha. Uma palavra. Democrata. Agora eu vou sair do Define uma palavra para concluir o quadro e te perguntar o seu maior ídolo político, sem ser o Lula. Sócrates. Sério? Eu pensei que ia ser outro político. Não, porque política, você não precisa ser candidato para fazer política, você não precisa tá afiliado. Sócrates até foi filiado ao PT político. O exercício da política, por exemplo, eu falo, comer é um ato político. O exercício da política é você mexer com poderes instituídos. E o Sócrates é um dos maiores ídolos políticos que eu tenho, que a sociedade brasileira produziu. Eu também, porque penso assim. O que o Sócrates influenciou naquele momento, o nosso processo de redemocratização do país, talvez nenhuma outra liderança sindical, partidária naquele momento, parlamentar, influenciou. E aquela coisa de quando fazia o gol, fazer a marca do protesto, né? Muito legal. Mexer com aquela massa corintiana. O que é ser corintiano? Tem um filósofo, né, o Gilles Deleuze, que tem o conceito do território existencial, que é você, a sua expressividade enquanto pessoa, enquanto coletivo, organizado, instituição, equipe, dá uma certa expressividade num determinado território, e estabelece o território. Ser corintiano é o território existencial. Você anda na rua de São Paulo sendo corintiano, você é diferente de qualquer outro. Você cruza com outro corintiano, você vai Corinthians, né? Aquela massa de mais de 30, o maior deslocamento humano em tempo de paz intercontinental, sair do Brasil para ir para Tóquio. Então, é um território. Eu lá estava. E o Sócrates mobilizou esse território existencial em torno da democracia no futebol, dos valores. Então, tirando o Lula, para mim ele é o meu maior ídolo político. Posso fazer duas? Eu vou fazer a penúltima e você faz a última? Pode ser. Pode ser? Mas você pode fazer a tua. Não, você pode fazer. Você pode fazer a tua dupla. Aqui você manda, irmã Leila do vôlei.
O presidente Lula, no meu último encontro com ele, não sei se no dia seguinte ele atendeu a Leila, não sei se ele repetiu isso para a Leila. Ele virou para mim e falou assim: Cajuru, eu vivo um momento pleno como ser humano. Ontem, 8 da noite, eu fiz 45 minutos de esteira, acordei hoje às 5 da madrugada, fiz mais 45 minutos de esteira, eu estou muitíssimo bem, inclusive naquilo, Cajuru. Aí todo mundo riu, né? E ele virou, aí ele virou e falou assim para mim, falou: Cajuru, eu não tô nem aí com futrica, com nada que fala de mim, e preste atenção, Cajuru, eu vou terminar fazendo o meu melhor governo e serei reeleito. Falei: gente, que convicção! Você já está sentindo isso dele, que eu senti que eu não esperava? O Cajuru, primeiro, eu não tenho dúvida nenhuma que o presidente Lula vive o melhor momento físico e espiritual dele. E te digo porque eu, como médico e companheiro do presidente Lula, sempre acompanhei muito, inclusive, a questão da saúde. Como amigo do Dr. Calil, que é o médico do presidente Lula, sempre eu acompanhei. Principalmente desde 2004, 2005, quando vim trabalhar aqui no Palácio do Planalto. Ele vive o melhor momento da saúde dele, né? Leila, o que o presidente Lula faz de exercício físico ao longo do dia... eu tô até com vergonha, seu auge, porque ele colocou uma prótese como eu, coloquei um ano antes, e ele já está correndo e eu impressionante. E ele 7,8, você 5,2. Ele teve a melhor recuperação de um paciente que colocou prótese que eu já vi. Impressionante. E o médico que operou ele fala isso também, assim, é impressionante. É muito determinado, disciplinado, e tá com a saúde, assim, é um touro. Assim, Animal, uma coisa que eu... E é o melhor momento da saúde dele. Porque mais se cuida, mais faz exercício, mais atividade. E tenho certeza absoluta que nós vamos fazer um grande governo, né? E o presidente Lula vai terminar esse governo muito preparado para derrotar mais uma vez essa extrema-direita pervertida que existe no país ainda e no mundo, né? Simbolizar essa vitória contra uma extrema-direita pervertida que existe. Honradíssima Leila do Vôlei, as suas duas últimas perguntas, fechando o Podcast Liberado. É uma palavra ainda, né? Vou voltar e definir uma palavra. Eu falei sobre o político Alexandre Padilha. Então, duas definições. Primeiro, Brasil, e para finalizar, o homem Alexandre Padilha. Ótimo. Brasil é uma civilização, aí tem que ser duas palavras, né? Pode. Mas é a maior civilização tropical. O que dizia, né, o grande Darcy Ribeiro, que o Brasil ia ser uma nova Roma, né? No sentido de construir uma civilização. Eu que conheço, rodei esse Brasil inteiro, vivi na Amazônia, tenho orgulho de ser paulistano em São Paulo, gosto de viver em Brasília. Vivi em Maceió fugindo da ditadura, tudo em Minas Gerais. Rodo o Brasil inteiro pela atuação desde o governo federal, tanto na coordenação política aqui quanto depois no Ministério da Saúde. O Brasil é a nova civilização tropical. E o homem Alexandre Padilha? Cara, uma palavra? Não, fique à vontade. Mas eu, assim, fique à vontade para definir o homem Alexandre. Porque o político é democrata. E o homem? É difícil. Falar de si é difícil. Nada, pode falar. Um aprendiz. Que humildade, sensacional, simplicidade, né? Impressionante, por tudo já vivido, desde o início. Mas amiga e irmã de 30 anos. Eterno aprendiz, Leila. Amiga e irmã de 30 anos, Leila do Vôlei, senhoras e senhores, meus únicos patrões, nós estamos tendo uma sorte incrível, né? Toda semana um grande entrevistado e aqui hoje, né? Que histórias, né, emocionantes, né? Que exemplos de vida, né? Voltamos para a nossa missão sempre muito revigorados, né? Graças a Deus. Convivendo com vocês, com agradecidíssimo ministro e ser humano Alexandre Padilha, das Relações Institucionais do governo Lula III. Eu que agradeço. A sorte é minha de conhecer essas duas pessoas cada vez mais. Deus e saúde. Agradecidíssimo, Brasil. O mundo inteiro acaba de ver, no comando da TV Meio, a emissora que mais cresce no país, mais uma edição semanal do programa Podcast Liberados. Na próxima quarta-feira, 11h30 da noite, reprise.